Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Hoje teremos aí o segundo vídeo do especial de artesanato sustentável, fazendo peças decorativas utilizando garrafas de vidro. Se você não conferiu a primeira videoaula deste especial, eu vou colocar o link aqui no card. E esse tópico de artesanato sustentável, peças decoradas com garrafas de vidro, foi um tópico votado pelas minhas seguidoras em uma enquete que eu fiz no meu grupo fechado do Facebook, gratuito. Se você também não sabe sobre esse meu grupo gratuito, quer fazer parte, ter acesso a materiais extras e muito mais, o link informativo sobre o vídeo eu vou colocar aqui no card e o link para você participar, solicitar sua entrada aqui na descrição do vídeo. Hoje eu trouxe uma ideia aí para vocês de pintura de garrafa. Por quê? Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas aí na hora de fazer a pintura da garrafa com mais de uma cor. Então, eu vou mostrar bem rapidinho, ó, a peça aqui para vocês. Eu vou ensinar a fazer as divisões e a pintura de uma forma bem simples. Ter aqueles probleminhas de descascar o primer ou a tinta, eu vou compartilhar com vocês os meus segredinhos. Combinado? Se vocês gostam de peças em artesanato sustentável, esse estilo de pintura ou de arte que nós chamamos também de do lixo ao luxo, curta, comente, compartilhe para ajudar aqui no crescimento do canal, porque aí eu vou saber o que vocês gostam de aprender também. Bora lá então para o passo a passo? Eu sei que às vezes as pessoas não sabem como dividir e fazer a pintura da garrafa com outras cores, sem manchar, sem borrar, enfim, então é isso que eu vim compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem. Primeiro passo, gente, é só limpar a garrafa, retirar o rótulo, lavar bem, passar álcool e aplicar 2 demãos de primer. Como esse processo ele demora um pouquinho, eu já tenho videoaula gravada ensinando essa etapa e eu vou colocar o link aqui no card para facilitar para vocês. Como eu vou trabalhar com o meu papel para decopagem, eu vou fazer uma pintura bem legal aqui, eu vou aproveitar que a minha garrafa ela tem umas ondulações e vou dividir para pintar com cores diferentes para não fazer uma pintura única na peça. Eu vou colocar o meu potinho de primer aqui para poder escorar a minha garrafa, acho que do lado de cá vai ficar melhor. E vou mostrar para vocês as cores que eu vou utilizar. Separei a cor cerúleo, cru e craft. Todas essas tintas são da Duna Atelier, são tintas PVA, mas aí vocês podem utilizar tintas acrílicas, tintas de outras marcas, a que vocês tiverem em casa. Eu separei essas cores aqui porque eu vou fazer misturinhas com vocês. Eu vou misturar os tons ao vivo aqui, né, durante a aula, não ao vivo, mas durante a aula. Então, são 3 cores que vamos precisar para fazer o fundo desta peça. Antes de começar a misturar as cores e tudo mais, eu já vou dividir com fita crepe. E essa etapa aqui é essencial que o seu primer esteja muito seco. Qual que é a minha dica? Sigam as instruções do rótulo do seu primer, do seu produto, aguarde a secagem completa, dê a segunda demão, aguarde. Esse processo, pessoal, de fazer garrafa, quando eu começo a fazer, eu faço várias de uma vez, porque aí eu poupo o meu tempo e na hora de calcular o preço do meu artesanato ali, eu consigo ter um rendimento, uma produção melhor. Essa garrafa aqui, por exemplo, ela já tá com um primer pelo menos há uns 3, 4 dias. Tá? Eu consegui preparar para depois trazer para aula para vocês, porque se vocês não esperarem a cura do primer, vocês vão colocar a fita crepe, na hora de retirar, a fita crepe vai retirar o primer, e aí vocês terão que fazer um retrabalho. O que eu vou fazer aqui? Depois de fazer essas explicações para vocês, porque às vezes você aí do outro lado é novo ou nova no artesanato, não sabia disso, é interessante falar de uma forma bem aberta que isso pode acontecer se você não aguardar a cura do primer. O bocal aqui eu vou pintar de uma cor, o corpo aqui da garrafa de outra, aqui eu vou fazer outra cor, então eu já vou colocar a fita crepe. Eu vou começar isolando aqui a parte do bocal, porque eu vou começar com uma cor escura, que é o tom de azul, né, azul cerúleo. Eu vou pegar um pedacinho de papelão, para que a minha garrafa ela não fique tendo atrito com o meu azulejo. Deixa eu só posicionar que eu já vou pegar o papelão. Pronto, coloquei aqui o papelão.
Ó, apertei aqui a fita crepe. Como a minha garrafa tem essa marcação, eu vou isolar bem abaixo aqui dessa ondulação. Depois de passar a fita crepe, eu dou uma apertadinha nela. E aqui embaixo também. Prontinho, apertei. Agora chegou a hora de preparar as minhas tintas. Eu tenho esses recipientes que eu comprei, se eu não me engano, são recipientes de empadinhas. E eu uso para preparar algumas tintas, para fazer misturinhas. Eu gosto sempre de trabalhar com o godê ou aqueles potinhos de plástico, né, de ovo e tal, mas os meus godês estão sujos. Eles estão lá na minha área de serviço para lavar, então eu só tenho agora esses 2 potinhos para usar. Quem tiver um potinho fundo plástico, qualquer um, gente, é o ideal para poder fazer essa misturinha de cores. Como que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar primeiramente com o cerúleo. Eu vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho mais. E aí eu vou colocar o cru, porque eu quero clarear essa cor. Ó, pus um pouco, porque eu quero clarear um pouquinho só. Venho com o pincel velhinho, misturo essa tinta. Lembrando que ao aplicar essa tinta, ela vai secar e ficar um pouquinho mais escura na peça. Ó, esse é o tom aqui que eu quero. Eu vou pegar o cerúleo, olhem a diferença. É um tomzinho um pouco mais clarinho. Vamos considerar aí, de repente, até um azul inverno. E para fazer essa pintura, eu já separei aqui um pincel de cerdas macias, uma bandejinha para eu colocar aqui o meu pincel, um rolinho. Antes de eu começar a fazer a pintura, ó, hidrato o pincel em água, tiro aqui o excesso. E aí eu vou começar a pintar a garrafa. Ó. Vou aplicando aqui, evitando a parte onde eu passei a fita crepe, para que a tinta ela não passe para outro lado. Ó. Primeira demão ela vai ficar clarinha, então dessa cor aqui eu vou aplicar 2 demãos. Trabalhar com garrafa é diferente de trabalhar com MDF, porque o MDF ele é mais poroso, ele absorve mais tinta, a garrafa não, então você tem que ser bem mais gentil aí com o rolinho, não apertar muito, é só esticar mesmo a tinta, dar uma alisadinha. E vou fazer aqui o fundo também. Ó, passo aqui no fundo. Também passei primer no fundo, é importante passar primer na garrafinha toda. Ó, bati o dedo ali, cuidado. Volto com o rolinho, ó, dou uma esticadinha. Tudo tem conserto. Quando a tinta está molhada, tudo tem conserto. Ó, viro aqui o outro lado. Agora eu vou deixar essa garrafa secar. Vou aplicar mais uma demão e o ideal é deixar secar naturalmente. Por isso que eu falei que é importante fazer diversas peças para você aproveitar melhor o seu tempo. Eu vou deixar secar natural, vou aplicar a segunda demão para vocês do mesmo jeitinho que eu apliquei aqui. E depois nós vamos remover essa fita e inverter para pintar com a outra cor. Com a segunda demão desse tom de azul que eu fiz a misturinha seca, chegou a hora da verdade. Chegou a hora de retirarmos as fitas aqui para poder inverter e pintar os demais lados. Eu vou começar a tirar aqui de baixo, ó, com bastante cuidado. Eu vou colar essa fita aqui que eu vou utilizar ela mesma. Notem que borrou bem pouquinho, então da próxima vez eu aperto mais a fita crepe. Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar, deixa eu ver se eu não embolei aqui a fita, não, dá pra usar. Eu já vou inverter. Aqui eu sempre gosto de deixar um pouquinho do pedacinho que eu já pintei com outra cor, passar. Pra que não fique, às vezes, uma tira sem pintar, só com o primer.
baixar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Aperto. Eu deixei a minha garrafa secar naturalmente, tá, pessoal? Porque aqui eu trabalho com soprador. E se eu superaquecesse a garrafa, eu poderia correr o risco do primer soltar ou da tinta. Por isso que eu, às vezes, sou até um pouco repetitiva com relação a isso, de fazer em linha de produção, para melhor aproveitar o tempo de vocês. Porque esse processo aqui de pintura em garrafa, eu super friso a importância de deixar secar natural. Ó, vou virar aqui. Deixa eu dar uma protegidinha melhor. Pronto. E agora eu vou tirar aqui o último lado. Quem aí já teve experiência com fita crepe que puxou primer ou tinta, escreva aí nos comentários, tá? Porque de repente esse vídeo aqui irá te ajudar a identificar o que você fez, vamos considerar aí de errado na hora, né, de pintar a sua garrafa. Ou se você fez tudinho que eu citei e ainda assim descolou. Às vezes o problema pode ser a fita. Escrevam aí, quem quiser tirar dúvidas, quem sabe eu posso ajudar, né? Estou posicionando aqui também. O segredo aqui é paciência, esperar secar, passar o primer e por aí vai. Prontinho. Agora, como eu mencionei, eu já coloquei as tintas aqui, cru e craft. Venho com um pincel velhinho, vou misturar para clarear aí esse tom. Quem já tiver esse tom envasado, melhor ainda. Quem não tiver, faz essa misturinha de cores. Agora eu vou pintar também utilizando um pincel de cerdas macias e um rolinho, o bocal e essa parte aqui do corpo da garrafa. Voltei com a bandejinha que eu estava utilizando para pintar com a cor azul. Troquei o pincel, esse aqui tem numeração 20, é da Condor, já hidratei ele em água. E agora aqui eu tenho que tomar cuidado para essa tinta não espirrar na parte que eu já fiz de azul. Então, na hora de passar o rolinho, eu vou passar com bastante cuidado, bastante cautela, para que isso não aconteça. Dependendo do tom que você utiliza, às vezes é necessário passar 1, 2, 3 vezes a mesma tinta. Aqui, provavelmente, eu só vou precisar aplicar 2 demãos. Mas se eu precisar aplicar a terceira, eu menciono aqui pra vocês. Aqui eu vou aplicar essa primeira demão durante a aula. A segunda demão, o processo vai ser o mesmo, tá bom? E aí, assim que estiver seco, eu vou fazer para encerrar aqui essa etapa e já deixar a peça preparada para a aula seguinte, uma pátina seca. Porque essa etapa de pátina seca, eu preciso aproveitar essas fitas aqui, eu não posso retirá-las. Combinado? Ó, gente, é bem simples. A minha mão está flutuando com o rolinho, porque se eu apertar, eu retiro essa tinta. Aproveito, ó, faço aqui também o bocal, dou batidinhas e venho com o rolinho. Vou deixar agora aqui essa parte secar, aplicar a segunda demão, e aí eu vejo, como eu mencionei, se eu precisar da terceira, eu falo pra vocês, mas daqui a pouquinho eu volto pra fazermos a pátina e removermos as fitas. Apliquei 2 demãos apenas dessa misturinha de cores cru e craft, a cobertura foi excelente. E agora eu vou fazer a parte final desta videoaula, tá bom? Porque esse projeto vamos continuar na videoaula da semana que vem. E eu vou colocar aqui
um potinho de tinta para segurar minha garrafa. Eu vou fazer uma pátina utilizando esse pincel de cerdas naturais. Esse aqui não tem mais numeração, mas eu acho que ele era da Castelo ou da Condor, número 18, 16. Vou trabalhar aqui com um pedacinho de papelão e a cor castanho, que foi essa que eu usei para segurar a garrafa. Vou pegar outro potinho aqui. E a cor castanho. Eu vou colocar a tinta aqui mesmo no papelão, ó. Uma quantidade generosa. Como é uma pátina seca, o meu pincel ele está seco. Eu não hidrato ele. Venho aqui na tinta, ó. Trabalho para que a tinta entre aqui nas cerdas. Eu tire também o excesso. E aí, eu vou virar a minha garrafa e vou começar aqui pela parte que eu vou considerar como a parte de trás. Com a mão leve, eu começo na fita crepe e vou fazendo uma pátina contínua aqui na garrafa. Quando eu sentir que o pincel ele descarregou um pouco, eu posso fazer mais força com o pincel. É só para dar uma sujadinha em algumas partes, ó. Eu até aperto mais o pincel para que saia mais tinta. É isso mesmo. Tá bom? Para dar uma envelhecida aqui. Depois eu vou focar mais nessa parte de pátina, tá? Mas é somente isso. Por que que eu fiz com a fita crepe aqui? Pra que eu não sujasse o lado em azul. Eu vou dar só uma limpadinha aqui, que eu acabei sujando, ó, com o próprio castanho. Tá ótimo. Já usei o pincel, coloco ele na água de molho e agora eu vou retirar a fita crepe, bem simples. Ah, esqueci de fazer a parte aqui do bocal. Deixa eu pegar o pincel lá novamente. Volto aqui com o papelão, ó. Prontinho, para deixar a peça mais rústica. Agora sim, ponho o pincel na água e começo a retirar a fita crepe. Prontinho, aqui em cima já foi. Olhem só, não vazou a tinta aqui em momento algum. Vou jogar essas fitas aqui fora. Prontinho. Por hoje é só. Nessa videoaula que eu gostaria de focar nessa etapa de pintar uma garrafa de vidro com mais de uma cor, fazer essa pintura utilizando a fita crepe. Na próxima videoaula eu vou dar continuidade nesse projeto, então eu vou trabalhar com papel para decopagem, sombreado, aplicação de stencil e muito mais. Te vejo na videoaula da semana que vem. Um beijo, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!